Tenho o plástico aqui no saco. Estou a deixá-lo cheirar. Porquê que nós queremos deixá-lo cheirar? Porque os cavalos são curiosos de natureza e nós é que às vezes infelizmente, vejo muitas pessoas a limitarem essa curiosidade, que não é minimamente o que deveríamos fazer, mas sim permitir-lhes serem curiosos. Porque a curiosidade vai ser nossa amiga. Eu antes quero um cavalo que tenha vontade de ir procurar, não é, uma resposta àquele objeto, àquela coisa estranha que está ali, do que tenha uma resposta de medo, eu quero é fugir do que é que seja isto que está aqui. Portanto, eu quero isto, eu quero um cavalo curioso, com vontade de ver o que é. Está aqui o plástico dentro, vamos ver como é que ele reage. Ok. Isso, bem! Super! Portanto, isto já é uma fase, né? Isto é como na escola. Primeiro introduzimos o abecedário, depois começamos a construir as frases. E que é a mesma coisa, eu vou precisar que ele não tenha medo de coisas. Isso vai ser essencial, eu ter um cavalo para poder estar com uma palmela, como estou na rua, a passear com ela com rédeas soltas. Eu, para isso, tenho que ter introduzido coisas para ela deixar de ter medo e saber como reagir quando vê essas coisas. Portanto, ele aqui ficou um bocadinho mais amedrontado, vou esperar um bocadinho até ele mostrar novamente vontade de vir aqui. Bem, c'est bien ça. Bien, oui. Super. Ok, ótimo. Vou deixar aqui o plástico no chão. Super, mon beau. Vou-lhe dar uma festa, mostrar-lhe que essa é a mesma resposta que nós queremos. C'est bien ça. Sim, nada mais que isso. Só que tenhas curiosidade e não instinto de medo, mas sim curiosidade. Isto é de valorizar. Nunca digam não quando o cavalo quer cheirar, ok? O cheiro deles é como se fosse, portanto, a boca deles é a forma deles palparem as coisas, é a forma, o olfato é dos 5 sentidos mais desenvolvidos no cavalo. Portanto, é importante deixarmos o cavalo cheirar, o que quer que seja. Às vezes há cavalos que têm medo de passar em zonas apertadas. Deixem-no cheirar o chão primeiro, deixem-no observar, chegar lá com o nariz, perceber o que é que isso é. C'est bien ça. C'est bien ça, ok? Eu agora vou-me afastar com o objeto, porque eu não quero que ele pense que eu vou atacá-lo com isto. Isso seria errado, chegar logo e aproximar com o objeto de forma a que ele, não é, ficasse logo entre eu e o objeto e não ter forma de fugir. Portanto, a primeira coisa a fazer é afastar-se com esse objeto para criar ainda mais curiosidade. Porquê? Porque um predador nunca iria se afastar da sua presa, iria constantemente aproximar-se mais. Portanto, aqui, ao eu afastar-me com o objeto, ele vai criando ainda mais curiosidade e, de certa forma, o instinto dele diz-lhe: ok, não precisas ter medo disto, afinal esta coisa está a sair embora do teu espaço. Portanto, sim, claro que é a primeira vez que estamos-lhe a mostrar, não é? Portanto, é normal que ele tenha alguma resistência, mas mesmo assim está a correr super bem e estamos a ver um cavalo com vontade de vir aqui, cheirar, de aproximar-se, não está a puxar para trás, não é? São tudo coisas que por norma acontecem. Vão começar a puxar para trás, vão começar a querer afastar-se. Nós aí o que é que fazemos? Temos tendência a puxá-lo ainda mais para mantê-lo perto da coisa assustadora. Não, fazer sempre este trabalho com... Portanto, por isso é que é importante estes primeiros passos, estas primeiras coisas que nós introduzimos. Não vamos forçar, não vamos obrigar. Isso aí é o contrário do que permitirá uma relação harmoniosa. Ok? Estão a ver que ele agora está a tocar no objeto, está a vir ver o que é, quase que se assustou mais ali com as fezes do que propriamente com o plástico. Boa! Ok, e agora vamos deixar então o plástico aqui no chão. C'est bien, mon loulou, super! C'est très bien! Oui, c'est très bien! C'est très bien ça!
C'est très bien. C'est très bien ça. Vamos abri-lo um bocadinho mais. C'est très bien ça. Ok, e agora vamos fazer o que eu estava a dizer, que é apenas trabalhar lá à volta do objeto. Tirar daqui o saco. Até posso deixá-lo aqui para ser mais um objeto para ele ter que observar. C'est bien, mon loulou. E são estes laços que nós conseguimos criar. São todos estes pequenos detalhes que fazem com que essa relação, não é, se melhore e que haja cada vez mais confiança e que haja cada vez mais vontade do cavalo mostrar uma capacidade de aprendizagem, mostrar vontade de aprender novas coisas, de não ter medo, de não ter reações de instinto, porque estamos a prepará-lo exatamente para isso. Eu vou afastar aqui um bocadinho mais o objeto. Ok, portanto ele agora está a ver o objeto aqui a mexer no chão. Preciso fazer aqui algum barulho. Com isto, vou afastá-lo aqui um bocadinho mais. Ok, super, c'est bien ça. Temos ali os outros cavalos que também estão a distraí-lo um bocadinho. C'est bien, mon beau, super! E sempre falar também, importantíssimo, comunicar, ok? Estou a vê-los atento ali, ok, aqui, não precisas ter medo. Portanto, são todos estes pequenos detalhes que vão transformar essa relação. Eu estar atenta àquilo que ele me está a transmitir. Portanto, foca-te novamente nisto. Estás a ver? Eu posso passar por cima do objeto. Não acontece nada. Ok. C'est bien ça. Ok, lindo, que lindo. Super. Bien ça, ok. Portanto, ele próprio decidiu parar e vir ter comigo. Vamos voltar a passar pelo outro lado. C'est rien, mon loulou. C'est rien. E aqui nós temos que estar o mais tranquilos possível. Não podemos estar com medo, porque senão vamos transferir esse medo ao cavalo. Temos de estar super confiantes e mostrar-lhes que comigo vais estar segura. Não vais precisar de fugir deste predador ou do que quer que seja que tu aches que é. Não precisas ter qualquer medo. E ao darmos estas preparações de início, vai fazer com que no futuro vamos ter um cavalo super tranquilo, relaxado em todos os tipos de cenários. Se não fizermos esta preparação, é mais do que normal que o cavalo tenha reações explosivas e de medo, não é? Porque é o instinto dele. É como ele é feito. Ele não foi feito para estar no mundo doméstico. Ele foi feito para cavalgar 60 km por dia, junto com os seus amigos, fugir de tudo o que seja ameaças no ambiente e manter-se a salvo, não é? Comer, manter-se a salvo. Que haja uma continuação da espécie. Basicamente isto é o que o cavalo precisa. Portanto, se nós queremos ter cavalos no nosso dia-a-dia, tudo muito bem, mas temos então que ser capazes de os treinar da melhor forma possível, de uma forma em que eles não tenham receio de estar connosco, e não ao contrário. Ao contrário, acho que não faz sentido termos um cavalo condicionado, obrigado a manter-se com medo, mas mesmo assim ter que trabalhar. É importante esta fase, não é? Esta fase de, para já, não só sendo uma espécie com
uma inteligência, não é uma inteligência como a nossa, mas tem realmente uma inteligência completamente fantástica, que estão-nos sempre a surpreender, que toda a memória que eles têm, a capacidade de aprendizagem que eles têm é magnífica. Portanto, se nós estamos numa fase de adolescência, não é, para eles, portanto, 4 anos é mesmo adolescente, a ossificação do esqueleto só termina por volta dos 6 anos. Ainda estamos com uma criança nas mãos, essa criança está no auge da sua aprendizagem do que é a vida com os seres humanos. Se não o fizermos de uma forma a que o cavalo ganhe uma boa recordação disso, que ganhe todo este lado de aprendizagem, como nós quando estamos na escola e motivamos-nos a ir àquela aula porque aquele professor é espetacular e aprendemos tanto naquela aula, ou depois temos aquele outro professor que nos dá reguadas ou que nos punha sempre de castigo, não é? Que memória que eu vou ter em relação a um professor ou ao outro? Claro que aquele que me dava prazer e vontade de aprender mais e de chegar a casa e querer estudar, vai-me ficar na memória para sempre. Tenho memórias de professores assim, que realmente souberam ensinar. Portanto, acho que aqui é importante nós também, como professores para esta espécie, não é? Porque queremos ser professores deles para poder montar e ir para competições e fazer muita coisa com estes seres. Cabe-nos a nós também ensinar-lhes como um professor que gostaríamos, não é? Como o mesmo professor que eu me recordo das aulas de história, que punha a sala de aula toda a fazer uma aula de história em que nós éramos o clero e o povo e toda a gente tinha um papel. Eu nunca mais me esqueci dessas aulas e eu quero ser isso, eu quero ser esta professora positiva que este cavalo nunca mais vai esquecer desta fase inicial, que foi o início de toda a sua carreira. Portanto, como podem ver, já cada vez está mais descontraído, perto do plástico. Claro que isto são várias sessões que vamos ter que trabalhar, mas para a primeira sessão está ótimo. Super! E futuramente vamos querer que ele passe o plástico, portanto que ele o pise, que ele o sinta debaixo dos pés. Acho que para hoje vai ser demasiado cedo, mas isso eu deixo sempre também com o próprio cavalo, não é? Dependendo de cada personalidade. Como vos disse, a Palmela já tinha uma personalidade mais de curiosidade e de não ter assim grandes medos. Ela nunca foi assim uma égua muito medrosa, mas isso tem tudo a ver com a forma da sua personalidade, a sua forma de ser, e pode ser limado, não é? Pode ser melhorado. Como a Palmela, ela é um bocadinho às vezes dominante, como vos disse, impõe-se um bocadinho mais e ela é que toma a liderança. Portanto, aí tive que limar um bocadinho para transformar na égua que vejo agora. Sim, boa, não precisas ter medo. É isso mesmo. E sempre que ele fizer uma coisa assim construtiva, portanto, ele agora ia lá com a pata, ótimo. Vou-lhe mostrar que sim, não tenhas medo disso, ótimo. Bem, é isso mesmo. E sempre cada passinho assim que ele quiser oferecer, ótimo. Mostrar-lhe que sim, é isso mesmo que nós queremos. Se ele por acaso quisesse afastar, eu ia começar a caminhar, a continuar a caminhar com ele e a mostrar-lhe que não faz mal. Vamos ter tempo para isso e temos que também respeitar o tempo do cavalo. Ok, super. Ok, vou caminhar, não vou fazer um bocadinho mais de barulho com o plástico, ver como é que ele reage agora. Ok. Ok, vai passar ali um grande caminhão. Super. C'est bien ça. C'est bien, voilà. Portanto, passou um enorme caminhão por nós. Ele ficou um bocado petrificado, mas nada de uma reação assim explosiva, né? Como sabemos que às vezes os polders podem ter, claro, porque ainda estão naquela fase da adolescência em que às vezes o cérebro bloqueia e o instinto é mais forte. C'est bien ça, oui, super ça, c'est bien. Portanto, vou continuar a afastar-me com o plástico, c'est bien, mon beau.
Super ça. Oui, c'est bien, super. C'est bien, c'est bien. Oui, c'est bien. C'est bien ça. Porquê é que eu estou a fazer este trabalho? Porque depois eu vou usar o mesmo plástico também para lhe pôr em cima do dorso, nas costas, portanto, para ele começar a sentir coisas, né? Ali em cima. E claro, ele não pode ter medo de coisas diferentes do dia a dia. C'est bien, mon loulou. Ok, mastigação, cabeça baixa, já está mais focado, não é? C'est bien, mon loulou, super. Posso ajudá-lo aqui um bocadinho para ele, né? Ficar aqui mais relaxado. Portanto, trazer a cabeça dele para baixo. Tudo isso vai ajudar a que ele saia do instinto e que comece cada vez mais a usar a capacidade de raciocínio, de certa forma, de perceberem, deixa-me ver o que é isto afinal não é assim tão perigoso, ok. Próxima vez que eu aparecer com outro plástico diferente, ele já se vai lembrar desta sessão e já vai, em vez de ter uma reação de fuga, lembrar-se, espera, mas realmente não foi preciso eu fugir porque não me aconteceu nada. E gradualmente é isso que vamos querer, né, em transformar esta relação para um cavalo cada vez mais tranquilo, cada vez mais relaxado no meio das coisas que nós queremos trazer e, com isso, mais seguro, que acho que é importantíssimo, portanto, segurança acima de tudo, e poder ter uma relação em que eu confie a 100% no cavalo que tenho.